Graças a Deus. Damos graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo, por estarmos aqui mais uma vez, para anunciarmos a palavra da vida, para anunciarmos a palavra da salvação, a única palavra que pode salvar o homem da eterna condenação ao inferno e levá-lo para o céu. Damos graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo. Está escrito no Evangelho que Lucas escreveu, capítulo de número 21, versículo desde o 25 até o 27. Jesus Cristo disse: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Amém. Verdadeiramente, Jesus Cristo deixou para nós muitos alertas, incluindo este que acabamos de ouvir. Cristo disse que haveria sinais no céu, na terra também muita angústia, muita dor, os homens desmaiando de terror pela perplexidade das coisas que sobrevirão a este mundo. Cristo também disse, Mateus capítulo 24, que os sinais da vinda dele e do fim do mundo são o amor de muitos se esfriando, também guerras e rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos em vários lugares. E nós vemos tudo isso no tempo presente que estamos vivendo. O amor de muitos se esfriando, ao ponto de as pessoas tratarem o ser humano apenas como se fosse um objeto ou um número. As pessoas não fazem caso algum de alguém que morre ou de alguém que nasce. As pessoas no tempo presente, podemos contemplar, há muitas com o coração duro, coração frio. Isso tudo é sinal que Jesus Cristo disse que antecederia a volta dele. Também ele disse que haveria muitas guerras e rumores de guerras. Nós olhássemos, mas a gente não se assustasse, pois tudo isso é necessário que aconteça, porque são sinais da vinda dele. Ele também disse que haveria muitas fomes espalhadas pelo mundo, haveria muitas doenças espalhadas pela terra, e os homens iriam sofrer muito. Mas tudo isso é o princípio de dores. Jesus Cristo falou todos esses sinais, essas características, para nos alertar, para nos avisar do grande dia do arrebatamento, do grande dia onde Ele virá e levará para o céu as pessoas que obedecem à sua vontade, as pessoas que seguem a sua lei, os seus mandamentos, as pessoas que reconhecem Ele como Filho de Deus, as pessoas que temem a Ele e dão glória a Deus e a Ele, fazendo tudo quanto Ele deixou escrito para que nós façamos. Esse momento está muito perto de acontecer. Esse dia está cada vez mais próximo. Esse mundo verá o Filho de Deus aparecendo nas nuvens e levando as pessoas obedientes. Depois que o arrebatamento da igreja acontecer, esse mundo passará uma tribulação inimaginável, onde o próprio Jesus Cristo disse que os homens desmaiarão de medo, de terror, pela expectação das coisas que acontecerão aqui nessa terra. Os selos serão abertos, as trombetas serão tocadas, os cálices da ira de Deus serão derramados, e os homens irão procurar a morte, mas a morte fugirá deles. Jesus Cristo alerta a todos nós que façamos a sua vontade. Ele alerta que todos nós temamos a Ele e fazemos o seu querer, porque todas as pessoas que rejeitarem essa tão grande salvação, que
nos foi dada imerecidamente, pois nenhum de nós merecíamos alcançá-la. Jesus Cristo pagou pelo pecado de todos nós em nosso lugar. Todos nós estávamos debaixo da condenação, mas quando Jesus Cristo foi crucificado, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, Ele levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Tudo isso porque Deus teve a grandiosíssima misericórdia em nos oferecer uma tão grande oportunidade, uma nova oportunidade, a última oportunidade, para que nós não passemos a eternidade no fogo do inferno. Porque as pessoas que rejeitam e vivem da maneira que acham e consideram bom, melhor, elas negam o Filho de Deus e negam a Deus. Devemos lembrar a cada instante, a cada segundo da nossa vida, que após a morte seremos julgados, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo de número 27. Está escrito: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o julgamento, todos nós seremos julgados por Deus, e isso acontecerá logo após fecharmos os nossos olhos. Logo após morrermos, seremos julgados instantaneamente. Não acredite de maneira nenhuma que quando você morrer você vai ficar dormindo, porque isso não é verdade. Jamais. As pessoas quando morrem, elas não ficam dormindo para naquele grande dia elas acordarem e serem julgadas. Não é assim a grande verdade, de jeito nenhum. Mas verdadeiramente o próprio Jesus Cristo, ele contou como é a vida após a morte. No Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 16, versículo desde o 19 até o 31, ele contou a história sobre a vida de dois homens que viveram aqui nessa terra. Um desses homens tinha o nome de Lázaro, era um mendigo. O outro homem, Jesus Cristo não fala o nome dele, mas Jesus Cristo disse que ele era um homem rico. Jesus Cristo disse que Lázaro, após morrer, após Lázaro fechar os olhos, desceram anjos do céu e levaram Lázaro para o paraíso na mesma hora que o coração dele parou de bater. Como também Jesus Cristo disse que após a morte do rico, ele morrendo, ele foi instantaneamente, na mesma hora que o coração dele parou aqui na terra, aquele homem rico, ele acordou logo após fechar os olhos lá no inferno. E Jesus Cristo contou como esse homem está até o dia de hoje. Cristo disse, e ele abrindo os olhos estava no Hades, em tormentos. E olhando para cima, ele viu aquele homem que vivia na porta dele. Ele viu aquele homem que era um mendigo, Lázaro, que estava na porta. Ele viu lá no paraíso, quando ele olhou para cima, porque as pessoas que estão no inferno, elas conseguem ver quem está no céu. O próprio Jesus Cristo contou isso. E ele olhando para cima viu aquele homem que antes estava na porta dele lá na terra. O homem agora estava no céu, ele no inferno. E ele olhando pediu ajuda, implorando que Lázaro viesse até onde ele estava, apenas com o dedo molhado com água para tocar na língua dele, porque ele estava sendo atormentado no inferno. Então nós vemos de modo muito claro e nítido que quando as pessoas morrem, elas não ficam dormindo, mas elas são julgadas instantaneamente. Após a morte, os homens ou sobem para o céu ou descem para a eterna condenação ao inferno. E Jesus Cristo disse que aquele homem pediu ajuda, mas foi respondido para ele a seguinte coisa: lembra-te que tu tiveste teus bens em tua vida, e Lázaro somente teve males. Agora, este é consolado, e tu atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, ele viu que não tinha jeito para ele. E como as pessoas não morrem, mas apenas passam para o outro lado, ele lembrou que
a família dele ainda estava viva na terra. E ele disse: eu te peço então que tu vá lá na terra e dê testemunho para minha família, porque eu tenho 5 irmãos, para que também não venham para este lugar de tormento. Então foi respondido para ele: lá na terra eles têm Moisés e têm os profetas, ouça eles. Ele disse: não, pai Abraão, mas se ele fosse ter com eles, eles iriam acreditar, iriam se arrepender. Por que foi respondido isso para ele? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, porque aqui na terra nós temos a palavra de Deus, que por simbologia é Moisés, e os profetas são os que pregam a lei de Deus. E verdadeiramente, a oportunidade, a chance, a maneira de alcançarmos a salvação é enquanto estamos vivos. Ele chegando no inferno, não tinha possibilidade nenhuma de arrependimento. Ele se preocupou com a família dele que estava na terra, porque é dessa exata maneira que os homens estão do outro lado. Quem está no inferno, entrando nesse exato momento, estão acordados, lúcidos e conscientes. As pessoas não estão dormindo para acordar naquele grande dia, porque essa própria história que eu estou contando foi o próprio Jesus Cristo que deixou na Escritura para nós essa grandiosíssima verdade, absoluta e inerrante verdade, a vida após a morte. Então foi respondido para ele a última coisa: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscitasse. A oportunidade é enquanto estamos aqui, porque depois que passamos para o outro lado, acabou a oportunidade, acabou a chance. Do outro lado não existe mais misericórdia. A misericórdia de Deus e a sua graça está abrangente ao mundo inteiro até o dia de hoje. Mas quando os homens partirem desse mundo, acabou a oportunidade. Está escrito sobre o grande julgamento que nós passaremos naquele grande dia. No exato momento que partirmos, depois de até hoje. Está escrito, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, a seguinte coisa: o fim de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a julgamento toda obra que fizermos, bem ou mal, e até aquilo que está encoberto Deus trará a juízo. Isso significa que o final de tudo é temer a Deus e guardar a sua lei, porque tudo nessa vida é vaidade, independente do que você faça, independente do que você construa, independente de qualquer coisa, qualquer obra que nós fizemos aqui nessa terra, um dia ficará aqui. Por mais que alguém ame esse mundo de modo maravilhoso, por mais que alguém ame esse mundo de modo obcecado, um dia essa pessoa que mais ama essa terra deixará esse mundo, queira ela ou não. Você pode juntar riqueza, montar impérios, fazer grandes palácios. Sua empresa pode se tornar a número 1 do ranking mundial. Mas isso é inútil, porque quando você morrer, tudo ficará aqui. E a coisa que importará para você é a obediência aos mandamentos de Deus, porque você passará pelo julgamento eterno da sua alma. E se você não estiver de acordo com a vontade do Criador de todas as coisas, você será lançado no inferno. Está escrito na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo de número 11 e 12. Está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É impossível que nós escapemos do julgamento. Também está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo, para prestarmos conta da nossa vida, pelas coisas
e pelas obras que nós temos praticado no corpo, bem ou mal, nós daremos conta de tudo, e nenhuma coisa jamais passará em branco, porque tudo que nós fazemos é escrito. A nossa vida está registrada no céu, e todos nós iremos ser julgados pelas nossas obras, todos nós iremos ser julgados pela nossa vida, e se nós não estivermos de acordo com os mandamentos do Criador de todas as coisas, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e de tudo que neles há, de maneira nenhuma escaparemos do rigoroso julgamento que cada um de nós passará. A única maneira de escaparmos da condenação é através de Jesus Cristo, porque apenas Ele é o mediador entre Deus e os homens. Apenas Ele pode perdoar os nossos pecados. Apenas Jesus Cristo pode rogar a Deus pela sua vida. Apenas Jesus Cristo ouve a sua oração se você clamar por Ele. Apenas Jesus Cristo vai te socorrer se você estiver em apuros. Porque está escrito que todo aquele que se aproxima de Jesus Cristo, de maneira nenhuma Ele lança fora. De maneira nenhuma Jesus Cristo rejeita. Porque as suas misericórdias são grandiosíssimas. Ele veio a esse mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Porém, Ele próprio disse que aquele que crê nele, aquele que obedecer a Ele, não é condenado, de maneira nenhuma. Mas o que não obedecer a Ele, já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. E Ele explica o porquê da condenação. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A decisão, a escolha nós devemos fazer enquanto estamos nessa terra, porque Jesus Cristo disse, no Evangelho que Mateus escreveu, capítulo de número 7, versículo 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por essa porta, mas porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Nós temos que seguir conforme nos foi ordenado. Nós temos que seguir conforme os mandamentos do Senhor, para que escapemos da condenação. Cristo também disse, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 29, Jesus Cristo disse, se o teu olho direito te escandalizar, arranca ele e lança para longe de ti, porque te é melhor que se perca um dos membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus Cristo não está dizendo para nós arrancarmos os nossos olhos, de maneira nenhuma. Ele disse de uma forma figurada, se o teu olho direito te escandalizar, isso significa, se existem coisas em sua vida, se existem coisas em você que te fazem pecar contra Deus, que te levam a escândalo diante de Deus, é melhor que você deixe as coisas que te fazem errar, deixe as coisas que te fazem pecar, e lance para longe de você, lance para longe, se distancie disso aí, porque é melhor que você largue o pecado, é melhor que você largue tudo aquilo que te faz pecar contra Deus, do que você viver com isso aí, e no final da sua vida, você ter todo o seu corpo lançado no inferno. É isso que Jesus Cristo está dizendo, nesta palavra figurada. Porque verdadeiramente, Deus exige que os homens andem em santidade. Deus exige que os homens sejam santos, porque está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Também Jesus Cristo disse no Sermão da Montanha, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Também está escrito no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1, versículo 13, está escrito, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e o pecado que não podes tolerar. Também está escrito no Salmo número 7, versículo 11 ao 13, Deus é um juiz justo, Deus que se irá todos os dias.
E se o homem pecador não se arrependeu dos seus pecados, Deus afiará sua espada. Ele já está com seu arco aparelhado. E para este tal homem, Deus preparou setas mortais. Também está escrito no Salmo 9, versículo de número 17. Os ímpios serão lançados do inferno, e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Porque verdadeiramente Deus odeia o pecado. E as pessoas que vivem em prática pecaminosa, as pessoas que vivem em práticas desagradáveis, verdadeiramente, todos nós seremos julgados. Todos nós iremos comparecer diante de Deus. E a única coisa que importa, acima de tudo, é o seu estado perante o Criador. Porque você será julgado pelas obras que você fizer nessa vida. As únicas obras que são justificáveis diante de Deus são as obras de obediência. Porque Deus odeia o pecado. Deus odeia a maldade. Deus odeia a mentira. Deus odeia todo tipo de engano. Deus odeia a prostituição. Deus odeia o adultério. Deus odeia o roubo, o assassinato. Deus odeia todo tipo de maldade, todo tipo de coisa errada. Deus odeia ardentemente. E quando os homens não se arrependem dos pecados que praticam, Deus corta os homens dessa vida. Deus corta os homens desta terra. Porque a terra é de Deus. E todos nós também estamos na palma da mão dele. Todos nós iremos prestar conta da nossa própria vida, tanto ainda enquanto estamos aqui, como mais ainda após essa vida aqui, porque seremos julgados, e o julgamento nos destinará a caminhos eternos. Os homens que fizerem a vontade de Deus, aceitando Jesus Cristo como Senhor e único Salvador da sua vida, e fazendo a sua vontade, estes homens serão salvos, estes homens alcançarão a salvação. Todas as pessoas que se aproximam de Jesus Cristo, de maneira nenhuma serão condenadas. Porque está escrito também no Salmo 89, versículo 48. Duas perguntas estão escritas lá. Que homem há que viva e não conheça a morte? Ou quem poderá livrar a sua alma do poder do mundo invisível? Ninguém. Ninguém consegue livrar nem a vida da morte e nem livrar a alma da eternidade. Porque todos nós nascemos, mas uma hora ou outra iremos morrer. Todos nós iremos partir deste mundo para o outro lado, que é a eternidade. E as pessoas que comparecerem diante da eternidade sem a salvação, jamais alcançarão o paraíso, jamais alcançarão o bem de Deus. Mas reconheça a tão grande oportunidade que foi dada a todos nós, a você. Lembre-se dos livramentos que Deus já deu a você em toda a sua vida. Lembre-se do bem que Deus sempre fez em sua vida. Não despreze, não se esqueça, mas valorize o dom da vida nesta terra que Deus te deu até o dia de hoje. Leia a Escritura Sagrada, leia a Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus. Apenas através da Bíblia Sagrada podemos alcançar a salvação. Apenas através da Escritura podemos herdar a vida eterna. Não despreze isso. Lembre-se dos livramentos. Lembre da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Lembre-se do cuidado que Deus teve com a sua vida, livrando você da morte. Mas saiba que Deus tem paciência. Deus tem limite. E nós não passamos a vida inteira sendo livrados. Se nós andarmos de qualquer jeito desagradando a Deus e não olharmos para Ele, chegará um dia que não haverá livramento. Chegará um dia que não haverá segunda chance. Chegará um dia em que você pedirá socorro e você não encontrará de jeito nenhum. Porque a misericórdia do Senhor um dia acabará sobre a vida de cada um de nós. A única chance dos homens alcançarem a bondade de Deus
é ainda enquanto estão nessa terra, porque ninguém escapa do julgamento, e se nós não estivermos conforme a vontade dele, as pessoas que andarem assim irão todas para o inferno. Cristo disse que no inferno o fogo nunca se apaga, o verme nunca morre, é tormento de dia e tormento de noite, jamais tem fim. Quem entra no inferno não consegue sair de maneira nenhuma. Há pessoas do mundo que acreditam em reencarnação, mas a reencarnação é um engano tremendo. É uma das maiores mentiras que existe nessa vida, é a famosa reencarnação. O próprio Deus fala contra isso, pela boca do profeta Isaías, capítulo de número 8, versículo 19 ao 20. Deus fala a seguinte coisa pela boca do profeta: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhadores. Aí Deus diz: não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Deus faz uma pergunta. Primeiro Deus faz um lembrete, depois uma pergunta. Deus diz: quando chamarem vocês para ir até as pessoas que têm espírito familiar, quem tem espírito familiar aqui na Terra, no século 21, são conhecidos como médiuns. Essas são as pessoas que têm espíritos familiares, porque eles invocam o espírito das pessoas que já morreram. Então Deus diz: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhadores. Aí Deus diz: não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, vocês vão buscar os mortos? Deus faz uma pergunta. Para ajudar o ser humano, as pessoas buscam quem já morreu, e ao invés disso não buscam a Deus. Então Deus diz no versículo 20: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, eles nunca verão a alva. Alva é extraído de amanhecer, de luz, que significa a salvação. Verdadeiramente, se os homens não andarem conforme está escrito, eles nunca verão a alva. Eles nunca verão a salvação. Eles jamais alcançarão a vida eterna. Porque apenas a maneira de se salvar está na Escritura. A nenhum outro nome debaixo do céu foi dado, pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Porque ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está escrito, Mateus capítulo 10, versículo 28, Lucas capítulo 12, versículo 4 e versículo 5, também está escrito a mesma coisa. Jesus Cristo disse: não tem mais aqueles que podem vos matar o corpo e não podem matar a alma, porque os homens que matam os outros homens, eles apenas matam o corpo. Aí Jesus Cristo disse: antes digo, temei aquele que além de matar o corpo, tem poder para lançar a vossa alma no inferno. É a Deus que nós devemos temer, é a Deus que nós devemos nos sujeitar, porque Ele tem poder para matar os homens desse mundo, tirar a nossa vida e nos mandar para o inferno se a gente não fizer o que agrada a vontade dEle. É a Deus que nós devemos temer. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque Ele enquanto Ele ainda está perto. Isaías capítulo 55, versículo 6. Chegará um dia que os homens procurarão a salvação, mas não encontrarão de maneira nenhuma. Chegará um dia que os homens clamarão pedindo misericórdia, mas não haverá mais misericórdia. Chegará um dia que os homens buscarão, mas não encontrarão. Chegará um dia que esse mundo passará por umas trevas tão densas, passará por uma angústia tão indescritível que jamais passa pela consciência dos homens. Chegará um dia que os homens, de maneira nenhuma, alcançarão a escapatória. Procurarão a saída, mas não acharão. Porque quando Jesus Cristo vier, Ele está muito perto, e levar as pessoas que obedecem à vontade dEle,
essa terra passará por uma desgraça enorme. As pessoas passarão pelo governo do anticristo. As pessoas sofrerão o rigor do seu governo. Os homens vão sofrer de uma maneira que jamais poderiam imaginar, ou a consciência jamais consegue deduzir do quanto será esse julgamento, ou quanto será rígido o rigor do governo do anticristo. Aquele que não tiver a marca da besta não vai poder comprar nem vender. As pessoas que não fizerem a vontade dele serão perseguidas, serão mortas. Na grande tribulação que virá sobre a face dessa terra, mas o povo obediente a Deus subirá. O povo obediente a Deus não sofrerão a grande tribulação. Enquanto estamos vivos, enquanto estamos no presente, temos a oportunidade. Não despreze isso. Porque se você pesquisar no Google e escrever a agenda da ONU 2030, você vai ver que ano passado foi lançada a nova agenda, que até 2030 será cumprida completamente. Quem está por trás dessa agenda, nós vemos claramente que é o anticristo. Porque tudo que está lá, nessa agenda, que será cumprido até 2030, tudo que está lá é conforme está escrito na escritura que seria. Está escrito que eles irão colocar paz nesta terra. Está escrito que eles acabarão com a violência. Está escrito que eles irão erradicar com a fome no mundo. Quem está profetizado que faria tal coisa é verdadeiramente o anticristo. Até o ano de 2032, vocês podem ter certeza que todos nós conheceremos a olho nu quem é o anticristo. Ele governará essa terra por um determinado tempo. Os homens sofrerão de modo inimaginável. Será rígido e altamente rigoroso seu governo. Mas o povo obediente a Deus subirá no arrebatamento. O povo obediente a Deus não passarão pela grande tribulação. Mas isso não é a pior parte. A pior parte é a eternidade, que cada um de nós iremos nos deparar. Por isso, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque todos nós seremos julgados um dia. E se você não estiver conforme o agrado de Deus, de maneira nenhuma você escapará da condenação. De maneira nenhuma nós escaparemos do julgamento. O problema não é em si ser julgado. O problema é comparecer diante desse tão grande julgamento estando em um estado de condenação. O problema é comparecermos diante desse julgamento não estando conforme Deus ordenou, obediente à sua palavra. Não é problema nenhum ser julgado. O problema é ser julgado e ser condenado. A única maneira de escaparmos da condenação é fazendo a vontade de Deus, como está escrito, Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Também está escrito, Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus gratuito é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem nenhum problema em ser julgado. O problema é ser julgado e ser condenado. A única maneira de escaparmos da condenação é seguindo a justiça e fazendo a vontade de Deus conforme nos foi ordenada. Leia a Bíblia Sagrada, faça a vontade do Senhor Deus, o teu Criador, porque você comparecerá diante dele, você prestará conta da sua vida. Faça a vontade do Senhor, porque você pode ter certeza absoluta que sua vida depende disso, para todo ou sempre. Eu dou graças a Deus por tudo, pela riquíssima oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, anunciando a palavra da vida, anunciando a palavra da verdade, a única palavra que pode salvar os homens da eterna condenação ao inferno e levá-los para o céu. Que Deus guarde a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus Cristo. Boa noite. Bem prudente, mano. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão.